A entrada de Ronaldo Caiado no PSD muda radicalmente o jogo da eleição de 2026. Vamos começar pelos números? Pesquisa Meia Ideia. Nós medimos 2 cenários de candidatos do PSD contra Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro turno. E esquece Lula. Lula não tem importância nessa conversa aqui. Por quê? Porque Lula já está no segundo turno, gente. Ele vai disputar contra alguém. Quem? Pois é, tudo indica que vai ter briga na direita por essa vaga. No cenário temos, de um lado, o bolsonarismo, Flávio com 26,5% dos votos. Do outro, Ratinho Júnior 7%, Ronaldo Caiado 4,2%, Romeu Zema 3,6%. No outro cenário, Eduardo Leite entra, Ratinho sai. Flávio com 27,6%, aí Ronaldo Caiado 5,5%, Romeu Zema 5,4%, Leite 2,8%. A gente não sabe o que virá na pesquisa de fevereiro, mas Caiado não vai aparecer mais competindo com Ratinho ou Eduardo Leite. Os 3 estão no mesmo partido. Então, vamos fazer uma conta de padeira aqui? Me acompanha. No primeiro cenário, vira Flávio com os 26,5% dele. Vamos somar Ratinho e Caiado? 11,2%. Aí, Zema, 3,6%. Essa é a hora que é importante a gente tratar da costura completa. Kassab vem falando o tempo todo que gostaria muito de trazer Zema para vice do candidato do PSD. A turma do Flávio Bolsonaro também quer o governador de Minas para vice. O que é que o próprio Zema diz? Bem, nos bastidores lá em Belo Horizonte tem muita simpatia por juntar forças com Kassab, sim. Então vamos fazer a conta toda? Olha aqui, Flávio 26,5%, Ratinho somando os votos de Caiado e Zema 14,8%, 15 pontos percentuais. Só que aí vocês vão argumentar, sabe, com toda razão, essa transferência não tem nada assim de automática, né? A pessoa que votaria num pode preferir Flávio quando aquele um sai. Pode preferir um dos nanicos, Renan Santos ou Aldo Rebelo. Pode até preferir Lula. Pode mesmo. Então não custa a gente dar uma olhadinha como ficaria o segundo cenário. Flávio Bolsonaro, 27,6%. Eduardo Leite, somando, Caiado e Zema, 13,7%. Olha, a gente tem um cheiro aqui de que um candidato do PSD com Zema de vice tem o potencial de largar na eleição com 14 pontos, 15 pontos percentuais. No Datafolha, que foi às ruas no início de abril em 2018, Jair Bolsonaro tinha por aí 15% das intenções de voto. O que a gente está começando a assistir se formar é uma frente anti-Bolsonaro pela direita. Agora, veja bem, ninguém vai declarar isso com todas as letras. Imagina, Gilberto Kassab já deu hoje mesmo para a Folha uma entrevista dizendo que Flávio Bolsonaro é muito competitivo, que o bolsonarismo é muito forte, que Tarcísio mostra caráter ao respeitar a decisão de Bolsonaro e tudo mais. Na mesma toada, Kassab também diz que não vai pedir aos ministros do PSD que deixem o governo Lula, que estão muito bem posicionados e por ele nada precisa mudar. O que é que está em jogo aqui? Não é só um político profissional demonstrando imensa capacidade de ser escorregadio. É mais do que isso. No primeiro turno, um pedaço do Brasil votará em Lula, que é o único candidato de esquerda. Até aqui, tudo indica, será o único candidato de esquerda na urna eletrônica. O outro pedaço do Brasil vai espalhar seus votos pela direita. Agora, no segundo turno, quem for brigar com o presidente quer todos os votos. Se for Flávio Bolsonaro, vai querer todos os votos do PSD, do Missão, até do Aldo Rebelo. Se for Ratinho, Leite ou Caiado, idem. Contará, inclusive, com os votos bolsonaristas. Só que a trégua tem limite, tá? Olha, ainda é cedo. Nós mesmos, conforme desenhamos os cenários da nossa próxima pesquisa Meia Ideia para fevereiro, isso certamente valerá para março, vamos explorar outras possibilidades para além desse jogo, um dos 3 do PSD contra Flávio contra Lula. Agora, se for isso de fato, a trégua tem limite. Se a direita cindir no primeiro turno, se for Flávio contra um terceiro colocado com chance de ultrapassá-lo, vai ter briga e vai ter sangue, tem de ter. Nenhum dos dois vai ganhar nada atacando Lula. Por quê? Porque o eleitor que olhar para a direita tentando se decidir já sabe que não quer Lula. O que ele não sabe é qual dos dois escolher. Nessa hora, o trabalho dos 2 candidatos será dizer por que ele é melhor do que o outro, no seu campo. E o seu trabalho, o que você
precisa fazer para entender esse jogo? Bem, vamos lá. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Muita gente já leu a nossa pesquisa Meio Ideia. Ela repercutiu na Folha, Estadão, o Globo, pautou o debate nacional. Isso é o poder da informação. Além de ser, claro, um retrato do momento, nosso levantamento, ele mapeou as 10 ideologias políticas dos brasileiros. É a ferramenta para você entender a cabeça de quem pensa como você e de quem pensa muito diferente. Tudo com rigor científico do Christian Lentz, que desenvolveu a base desse mapeamento inédito. O Meio vai publicar uma nova pesquisa todo mês. Assinantes Premium recebem o PDF exclusivo em primeira mão para compartilhar onde quiserem. Seja você a fonte de informação confiável nos grupos e nas quadras de conversa. Assina o Meio. Esse é o ponto de partida. Vamos entender o tabuleiro? Primeiro, o Brasil é um país conservador, tá? Pesquisa Meio Ideia, 60% de direita, 30% de esquerda. Ocorre que tem um tipo de eleitor de direita que vota em Lula. Não é na esquerda que ele vota, é em Lula. São os que classificamos como conservadores societários. Esse eleitor é mais pobre, principalmente nordestino, mas não apenas, e ele quer estabilidade, quer tranquilidade, quer paz. Jair Bolsonaro só criava tumulto o tempo todo. Vocês lembram? Agora, vamos para outro corte. Levantamento também do Instituto Ideia, mas não é parte da nossa pesquisa, é outra. Quando a gente olha para outro corte ideológico, fazer esse corte de um outro jeito, né? Que deixa meio que de lado as pessoas que não se posicionam, que não prestam atenção em política tanto. Aí a direita mais sólida é menor, 38% do eleitorado. Nesse corte das pessoas que têm uma consciência de se entenderem, de se autodeclararem como de direita, 12% são bolsonaristas, respondem as perguntas assim, botando Bolsonaro lá em cima, e 26% são não bolsonaristas. A direita se divide assim, 1/3 bolsonaristas, ele é o nosso líder, e 2/3 não bolsonaristas. Putz, precisa, não dá, tem outro. A Quest tem números similares, tá? É nesse tabuleiro que o jogo vai se dar. No primeiro turno, o que qualquer candidato que deseje tirar Flávio Bolsonaro do jogo precisa é principalmente provar que consegue, provar que tem a capacidade de brigar. Como é que faz isso? Olha, se tiver menos de 10% em julho, esquece. Muito, muito difícil conseguir ultrapassar, fazer qualquer coisa na campanha. Agora, se tiver 15% ou mais antes de a campanha oficial começar, aí tem muito jogo. Porque outra característica de Ratinho, Leite ou Caiado é que eles são pouquíssimo conhecidos no Brasil. Eles têm espaço para crescer. O eleitor quer votar na direita, o nome Bolsonaro, sabe, ele já conhece. Chega no Zap todo dia, está nas redes. E os outros nomes? Agora, vem cá. Quem é esse governador do Paraná aí, hein? De Goiás, do Rio Grande do Sul, está demonstrando força nas pesquisas. Ele, esse candidato contra Flávio, vai ter de mostrar que é diferente do bolsonarismo. Porque senão, vou votar no outro por quê? Então, como é que faz? Vai ser diferente no quê? Vai criticar que ponto? A segunda coisa que esse eleitor vai prestar atenção, cenários de segundo turno nas pesquisas. E é aí que o fato de o Brasil ser conservador pode contar. Porque, não esqueça, Lula tem uma rejeição imensa, mas Bolsonaro tem uma rejeição maior. A tendência, conforme as pessoas comecem a prestar atenção no jogo, é que qualquer outro candidato de direita apareça melhor do que Flávio nos cenários de segundo turno. Rejeição. O eleitor antipetista vai compreender isso? Outra incógnita fundamental. O que pessoas de esquerda falarão a partir desse momento e até o segundo semestre é o seguinte: esquece. O segundo turno é Lula contra Flávio. E isso se Lula não ganhar no primeiro turno, tá? Bem, é exatamente o que a esquerda precisa dizer mesmo. Gente, é tática. Primeiro, porque é plausível. Bolsonaro ainda é a maior força de direita. Se continuará sendo no dia da eleição, aí é para isso mesmo que servem eleições. Só que o Flávio é, de longe, o candidato mais fraco que Lula enfrentará, por ser o único com rejeição maior do que a do presidente. Lula quer enfrentar Flávio. É o melhor para ele. E sabe o que mais? Os bolsonaristas nas redes sociais vão dizer exatamente a mesma coisa. Claro. O melhor para o Brasil, aí é outra coisa.
O melhor para o Brasil é que o bolsonarismo desapareça como força política. É uma força antidemocrática que tentou um golpe de Estado e a gente não quer Flávio no Planalto com Donald Trump na Casa Branca. É a receita de um pesadelo. Gente que espera um modelo econômico tipo Paulo Guedes, com o presidente Flávio se apoiando em Trump, está se iludindo. Agora, não é só isso, né? Flávio é fraco e o bolsonarismo só cria tumulto, não traz tranquilidade. Eles só sabem fazer política na base de gerar crises. O jeito de bolsonarismo desaparecer é um só: não deixar que um Bolsonaro alcance o segundo turno nesse ano. Veja, de forma puramente racional, a tendência é de que o bolsonarismo morra um pouco mais na eleição de 2026. Se vai morrer em definitivo ainda não dá para saber. A não ser que tudo mude muito, Flávio perde para Lula. Lula é favorito. Aí o que meia-direita vai dizer é: pá, cacete, esses caras só perdem. Em 2030, trazem outro. Só que os sujeitos vão continuar ocupando espaço, tá? Então, o que tem é isso. Kassab montou um teste. 3 governadores com bons índices de aprovação que vão passar os próximos meses disputando entre si quem aparece mais, quem cresce mais. Ratinho Júnior está com uma cabeça de vantagem e não quer dizer que se mantenha. Quem estiver melhor nas pesquisas em julho leva a disputa para o terreno nacional. Preparem-se para um primeiro turno em que só vamos ver o presidente Lula nas propagandas de TV, porque sabe aquele Michael Jackson comendo pipoca? O que ele vai fazer mesmo é grudar os olhos na luta livre pelo flanco direito. Será? A marca é essa. 10% é o mínimo do mínimo no fim do primeiro semestre. Competitivo mesmo é ali pela faixa dos 15 pontos. A gente vai precisar de pesquisa como nunca para entender essa briga. Nossa pesquisa foi o principal assunto do debate político brasileiro. Isso tem explicação, tá? É informação de qualidade. Quando uma pesquisa faz um retrato do que pensa uma sociedade, isso não quer dizer que não vai haver mudança. A intenção de voto flutua bastante ao longo do ano eleitoral. As pessoas testam gostar de um, aí migram para o outro, mas naquele momento da pesquisa, aquele retrato nos permite entender onde o país está. Pesquisa ajuda pessoas a tomar decisões, faz com que políticos reajam, permite eleitores que se organizem com a intenção de evitar um resultado que não desejam ou acelerar um que prefiram. Democracias são movidas à informação de qualidade. Vivemos numa era de desinformação, você sabe disso. Seja no seu grupo de conhecidos quem traz a informação, quem provoca esse tipo de debate que a gente viu ocorrer esses dias. Todo mês, o Meio vai publicar uma pesquisa nova. Os assinantes premium recebem um PDF cuidadosamente construído para ser distribuído pelos celulares, porque isso é chave. É informação para as redes sociais, para o grupo de Zap, para esse mundo digital. Assina o Meio, receba pesquisa, distribua informação. É cidadania democrática no tempo digital.